Bom dia, queridão, bom dia, queridona, que Deus abençoe a tua semana. Estamos começando mais uma semana com a palavra do dia com o Fernando Neres e é um prazer enorme, é uma honra muito grande ter você aqui para acompanhar mais uma semana comigo de aulas profundas, de um curso profundo que vai ajudar você a ter mais esperança, a você ter mais fé, a você crer que o dia de amanhã ele pode e será melhor. Nós iremos trabalhar essa semana com um tema que eu gosto bastante. Iremos falar sobre esperança, mas não é qualquer esperança. Iremos falar sobre a verdadeira esperança. Como que funciona o Palavra do Dia com o Fernando Neres? Aqui todos os dias às 6h33 da manhã tem um vídeo que é uma aula bem detalhada para ajudar você no seu dia a dia. Então eu quero que você pegue caneta e papel para que você anote tudo aquilo que eu for falar, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Então vem comigo e nós iremos começar a semana da esperança. Eu quero que até sexta-feira a tua mente muda, você sofra uma metanoia. O que é metanoia? Uma mudança de mente para que Deus ele possa atuar fortemente dentro do teu coração, dentro da tua casa, dentro da tua família. É claro que se você não está inscrito no meu canal, se inscreva. Se você ainda não é meu aluno, minha aluna, se inscreva no canal, deixa seu comentário, deixa seu like para que você possa assistir toda essa semana. Inclusive, clique na sinetinha, porque a sineta vai te mandar uma notificação que tem vídeo novo no ar. Além disso, se você quiser participar também, tem aqui um QR Code que é da minha devocional, da palavra do dia, só que a minha devocional em áudio, você recebe um áudiozinho de 2 minutos, 2 minutos e meio, todo santo dia, dentro desse grupo do WhatsApp, no qual você também vai ser abençoado por lá. Fique tranquilo, o grupo ele é fechado, é somente para eu mandar lá a devocional, então não tem bom dia, boa tarde, boa noite, é simplesmente mais um canal para abençoar a tua vida. Então vamos lá, vamos iniciar a semana. Nós vamos falar sobre esperança. Mas conforme eu disse, não é qualquer esperança. Iremos falar sobre a esperança verdadeira, a esperança que está em Cristo Jesus. Talvez você está chegando aqui hoje, nesse momento, e você está sem esperança. Você já tentou de tudo. Você já tentou várias situações e não resolveu. Você tentou várias coisas e não resolveu. Mas eu tenho uma palavra para te dar. Essa semana, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, algo novo vai acontecer. Muitas vezes nós perdemos a esperança sim. Não tem como dizer que não. Como pastor, eu não vou aqui espiritualizar tudo e dizer que tudo vai dar certo, que Deus sabe de todas as coisas da sua vida. Não, talvez você já está até cansado de ouvir isso. Mas como pastor da tua vida, como mentor da tua vida, eu posso te direcionar e te dizer algo com clareza. A sua esperança não está em homens, a tua esperança não está nos políticos, a tua esperança não está naquela pessoa que pode te indicar para aquele emprego, a tua esperança está em Cristo Jesus. A tua esperança está em Cristo Jesus. Talvez seu mundo já desabou, talvez você não esteja encontrando saída, mas essa semana nós vamos entender o que é esperança de verdade. Hoje você já vai sair daqui com um conteúdo para que vai te ajudar a refazer, a te dar esperança novamente, porque Deus, Ele quer que você viva aquilo que Ele quer que você viva e não aquilo que dá para viver. Então vamos entender primeiro o que é uma definição da esperança bíblica. Esperança não é otimismo. Otimismo é simplesmente você acreditar que tudo vai dar certo. Esperança bíblica é diferente. A Bíblia em Romanos 15:13 vai dizer o seguinte: que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz e fé, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Ou seja, o que está dizendo esse texto para nós, esse versículo bíblico? Que o Deus da esperança. A nossa esperança, ela está depositada em Deus. O nosso Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel, é o Deus da esperança. Por isso que a nossa fé, ela precisa estar alicerçada nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Foi ele que nos criou, ele que tem o controle do mundo na palma de suas mãos, ele que sabe a tua história, ele que sabe o dia de amanhã. Então a nossa esperança precisa estar depositada no Deus da esperança, porque ele é que nos vai encher de alegria e de paz. Quantas e quantas pessoas hoje vivem sem paz?
Quantas e quantas pessoas hoje estão vivendo agoniada, conflituosa, coração acelerado, crise de ansiedade? Inclusive, na próxima semana eu irei trazer uma aula, um curso sobre ansiedade, sobre medo. Eu quero que você já fique atento aí, que semana que vem eu vou trazer sobre as questões emocionais na tua vida, como resolver essas questões emocionais. Por quê? Porque está faltando hoje a paz. Como tem pessoas hoje que sofrem por não ter paz? Como tem pessoas hoje que sofrem por não conseguir enxergar uma luz no fim do túnel? Quantas pessoas hoje sofrem por não estar conseguindo enxergar que algo novo pode acontecer? Quantas pessoas hoje que têm dificuldade de enxergar que aquilo que o Senhor quer fazer, Ele vai fazer? Quantas pessoas hoje, talvez você que está aqui, está vivendo em crise de ansiedade, talvez você foi parar no hospital essa semana que se passou porque você teve crise de ansiedade, talvez você está à beira de uma depressão, está no estado depressivo, mas eu tenho uma palavra para te dar nesta manhã. A tua esperança não está no médico, não estou dizendo que você não tem que ir no médico, mas a tua esperança está em Cristo. A tua esperança não está no psicólogo, e eu não estou dizendo que você não precise ir ao psicólogo, mas a tua esperança está em Cristo. A tua esperança não está no terapeuta, não estou dizendo que você não tem que ir num terapeuta, mas a tua esperança está em Cristo. Comportamento, um psicólogo te ajuda. Comportamento, um terapeuta te ajuda. Mas doença da alma, somente Cristo. E quando nós falamos de falta de esperança, é doença da alma. Então que o Cristo, que Deus, que é o Deus da esperança, esteja com você hoje. Porque o texto diz que Ele vai abundar, para que abundeis a esperança pela virtude do Espírito Santo. Ou seja, se você quer ter abundância, você precisa crer que a sua esperança, ela é Cristo. Quando nós entendemos que a nossa esperança é Cristo, nós temos uma fé inabalável. Quando nós entendemos que a nossa esperança está nele, você tem uma confiança inabalável. Você não tem medo do amanhã, por mais que o amanhã te preocupe, mas você não tem medo. Uma coisa é você ter uma preocupação, outra coisa é você ter medo do amanhã. Uma coisa é você ter receio, outra coisa é você ter medo do amanhã. Saiba que esse medo que você sente do amanhã é porque está te faltando sentido, está te faltando confiança naquele que pode te dar a verdadeira confiança. Eu quero que você creia em Deus hoje. Eu quero que você abra a tua mente, exploda a tua mente, você deixe sua mente explodir para aquilo que Deus tem para fazer com você essa semana. A esperança, existem 3 características da esperança. Esperança baseada na promessa, que é um fundamento, não um sentimento. Quando você recebe uma promessa e você tem essa promessa, você tem uma promessa em Deus, o seu fundamento precisa ser a promessa. Como assim, Fernando? Explica melhor. Muitas vezes você lê uma palavra e Deus te dá uma palavra que confronta o teu coração, uma palavra que acalenta o teu coração, uma palavra que vai direto, é uma resposta direta daquela que você precisa ouvir. E quando você pega essa promessa, essa palavra, você precisa deixá-la guardada, porque ela é o seu fundamento. Porque você não pode ser movida por sentimento, você não pode ser movido por sentimento. E por que você não pode ser movido por sentimento? Porque o sentimento ele nos engana. O sentimento ele sempre vai nos frustrar. Porque o sentimento de hoje não é a sua confiança de amanhã. Talvez hoje você se sente angustiado e você acredita que a tua vida agora vai ser dessa forma, porque o teu sentimento te engana. A tua mente ela te sabota o tempo todo. Você vive uma vida num ciclo vicioso, num ciclo no qual ele tem atrapalhado você dia a dia, no qual você começa de um jeito e você termina do mesmo jeito, você começa de um jeito e termina do mesmo jeito. E você não consegue ver saída. Toda vez que você não consegue ver saída é porque você está conforme aquele ratinho de laboratório dentro daquela gaiolinha que ele fica correndo e não sai do lugar. O meu pai dizia que é uma sensação que você nada e não sai do lugar. Você faz e parece que você é improdutivo. Você tenta e aparentemente nada dá certo. Agora, quando você é fundamentado na promessa, você não é fundamentado no sentimento. Qual é a grande diferença de tudo isso? Que mesmo que o sentimento esteja ruim, mesmo que a sua tristeza bata, mesmo que a situação esteja difícil, você tem esperança que vai dar certo. Você tem esperança que algo novo vai acontecer. Por quê? Porque você está baseado, você está firmado na promessa. E quando nós estamos firmados na promessa, pode vir um sentimento,
pode vir a sensação ruim, pode vir a angústia e vai vir, pode vir a frustração e vai vir, pode vir o vale da sombra da morte e vai vir, mas mesmo quando o vale da sombra da morte vem, você tem a certeza e a convicção que a tua esperança é Cristo, que o Senhor é meu pastor e nada, absolutamente nada, vai lhe faltar. É dessa forma que precisamos viver. É dessa forma que precisamos olhar para o mundo. É dessa forma que precisamos olhar para Cristo. Porque somente dessa forma que vamos ter esperança verdadeira, quando nós entendemos que os nossos sentimentos são completamente enganosos, mas o nosso fundamento, que é Cristo, que é a rocha, é o que precisa permanecer, mesmo quando tudo está um caos, mesmo quando eu não vejo saída. A segunda característica é a esperança ativa e não passiva. Como assim, Fernando? Esperança ativa. Você não adianta ficar esperando em Deus vendo Netflix. Você precisa estar agindo. Você precisa estar fazendo algo. Você precisa estar em movimento. Deus só chama pessoas que estão em movimento. Deus só convida pessoas para o dia a dia, pessoas que estão em movimento. Deus só entrega chamados para pessoas que estão em movimento. Deus só entrega propósitos para as pessoas que estão em movimento. Deus ele só gosta de realizar coisa para as pessoas que estão em movimento. Davi, quando Davi foi consagrado a rei, Davi estava pastoreando as ovelhas. Davi sempre esteve em movimento. Todas as pessoas, Paulo, por exemplo, quando Jesus chamou ele estava em movimento. Por mais que ele estava perseguindo os cristãos, mas ele estava em movimento. Deus ele quer pessoas que estejam em movimento. Deus ele não gosta de pessoas paradas. Deus não gosta de pessoas que ficam esperando as coisas acontecerem, sentadas, conforme diz uma música antiga, bem antiga, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não. O que Deus ele quer fazer na minha vida e na tua vida, precisamos estar em movimento. Quando nós nos movimentamos, Deus age. Quando nós damos um passo, Deus coloca o chão. Quando nós damos um passo de fé, Deus ele nos dá a saída. Deus nos dá a brecha que nós precisamos. Deus nos dá a válvula de escape que nós precisamos para sair da inércia da zona de conforto. Terceiro ponto, terceira característica. A esperança ela é transformadora. A esperança ela muda o nosso estado emocional. Vamos dar um exemplo prático? Você está desempregado. Vamos supor que você esteja desempregado. Tomara que não, mas vamos supor que você esteja desempregado e você está desempregado há um tempo já, talvez 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou até mais. Quando aparece uma chance de uma entrevista de emprego, o seu emocional ele muda. A sua epigenética muda. O seu cérebro muda. Você começa a produzir hormônios de ocitocina, serotonina, dopamina. E quando tudo isso acontece dentro do seu cérebro, do seu ser, você começa a acreditar que algo pode dar certo. E aí você comunica. Você comunica a sua esposa: amor, consegui uma entrevista, amanhã eu tenho uma entrevista, semana que vem eu tenho uma entrevista. Mãe, consegui uma entrevista, pai, consegui uma entrevista. Por quê? Você se sente esperançoso. Querido e querida, quando você coloca a tua esperança em Cristo, você está esperançoso todos os dias. Quando você descansa em Cristo, você está esperançoso todos os dias. Inclusive ontem estava conversando com um rapaz e nós estávamos falando sobre a questão da espera em Deus. Que quando você está agoniado, você está angustiado, você está necessitado de uma mudança radical na tua vida, você está necessitado do agir de Deus na tua vida, a única coisa que você não quer ouvir é que Deus está fazendo algo, Deus está trabalhando no silêncio, que você precisa esperar e descansar. É a única coisa que você não quer ouvir. Por quê? Porque a tua humanidade ela ainda está gritando. A tua alma ainda está gritando. A tua alma que te machuca, a tua alma que é conflita, a tua alma que é angustiada, ela está gritando. Isso significa que teu espírito não está reinando, mas quem está aí reinando é a tua alma. E toda vez que a tua alma está reinando no lugar do espírito, querido, querida, isso é um problemaço. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Só que para que essa testificação aconteça, só que para que você possa ouvir a voz do Espírito, você precisa ter a sua alma dominada pelo teu espírito. Você precisa ter a tua alma controlada pelo teu espírito.
Eu vou trazer também mais uma série de aulas sobre alma, corpo, alma e espírito, que eu acredito que vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Então, as 3 características principais da esperança: primeiro, a esperança baseada na promessa, não em sentimentos, mas na promessa. Segundo, a esperança ela é ativa e não passiva. O que é uma esperança passiva? É aquela que você fica esperando. Esperança não significa ficar esperando, significa esperar, significa agir, significa fazer a tua parte para que Deus possa fazer a dele. Então não seja passivo, seja ativo. E terceiro, a esperança que transforma. A esperança é transformadora, ela muda seu estado de espírito, ela muda completamente você. Um dos personagens bíblicos que eu gosto bastante quando se fala de esperança é Jó. Jó, ele perdeu tudo. Jó perdeu seus bois, perdeu bezerros, que já são, bezerros, cabritos, ovelhas, casa, seus filhos, dinheiro. Jó perdeu absolutamente tudo. Jó, ele viveu uma situação no qual eu não sei se eu conseguiria viver. Não sei. Eu não sei se você conseguiria viver. Mas Jó, ele viveu uma situação de caos. Jó, ele viveu uma situação no qual ele não via saída. Jó, ele viveu uma situação no qual a única coisa que ele poderia fazer era acreditar. Que a única coisa que ele poderia fazer era ter esperança em Cristo. E mesmo Jó vivenciando tudo isso, lá em Jó 19, 25, 26, ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por minha causa ele se levantará. Mas eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa ele se levantará. Querido, essa é a certeza que eu preciso ter. Essa é a certeza que você precisa ter. Que mesmo no caos, mesmo na situação adversa, mesmo na situação conflitante, eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa ele se levantará. Deus, ele vai se levantar pela tua causa, queridão, queridona. Deus, ele vai se levantar por tua causa, queridão e queridona. Deus, ele está de olho em você. Deus, ele quer te ajudar, ele quer resolver esse problema que está doendo e ele vai resolver no tempo dele. Mas Deus, ele quer que nós tenhamos fé. Deus, ele quer que nós tenhamos confiança. Deus, ele quer que nós tenhamos esperança nele. A esperança é ele, a esperança é Cristo. A esperança não é ninguém, é somente ele. Somente ele. Parafraseando o salmista, quando você olhar para o monte, de onde te virá o socorro, você precisa responder que o teu socorro virá do Senhor, que criou os céus e a terra. Uns acreditam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção daquele que nos criou. Ah, querido, esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que está guiando a tua vida. Agora, para a gente estar terminando, vamos entender rapidamente a diferença entre esperança e ilusão. A esperança bíblica ela é realista. Conforme eu disse para você aqui, a esperança bíblica ela reconhece o sofrimento, ela reconhece a dificuldade, ela reconhece que as coisas não são fáceis. A esperança bíblica é aquela que nós sabemos que o vale da sombra da morte ele existe, que se você não passou ainda você vai passar. Nós sabemos que a vida não é um mar de rosas. Até porque o próprio Cristo diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A diferença clara entre esperança e ilusão é essa. A ilusão sempre vai dizer que tudo vai ficar bem, fique tranquilo, tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo. Não. A esperança é nós como crentes que somos, você como crente que é, ou se você não é, mas você crer em Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A esperança é, mesmo quando tudo está ruim, mesmo quando tudo está um caos, você continua crendo que as coisas vão ser diferentes. Mesmo que esteja difícil, você sabe que será diferente. Você sabe que será diferente. A esperança, ela não permite que você negue a realidade, mas você enfrenta com confiança os desafios que Deus te dá.
Vamos pensar em Davi? Davi olhou para Golias, aquele gigante enorme. Olhou para Golias, aquele gigante enorme. A situação estava totalmente contrária. A situação estava totalmente um caos. Mas Davi, ele olhou para aquele gigante e disse: você vem em mim com armas, com armaduras, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. A palavra que Deus manda ministrar no teu coração hoje é que você precisa ir em nome do Senhor dos Exércitos. Você precisa ir em nome daquele que sabe de todas as coisas. E quando você vai em nome daquele que já sabe de todas as coisas, queridão e queridona, o gigante cai. Esse problema acaba. O gigante é destruído. E você é vencedor. Você é vencedor. Cultive a esperança bíblica. Cultive a fé dentro de você. E saiba que Deus, Ele tem um caminho para te dar. Espero que essa aula tenha sido profunda no teu coração, que tenha feito diferença na tua vida. Se fez diferença na tua vida, eu te peço algo. Se inscreva, deixe seu comentário e compartilhe. Compartilhe no grupo da igreja, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Compartilhe com pessoas que hoje se sentem sem esperança. Faça isso para que o Evangelho possa chegar mais adiante, para que Deus possa ser honrado, para que Deus possa ser glorificado. Obrigado! Amanhã estaremos aqui novamente às 6h33 da manhã com a segunda aula sobre o tema Esperança. Abraço e até amanhã para mais uma Palavra do Dia com Fernando Neves.